hoje eu vou falar sobre comportamento humano. Eu amo esse assunto, tanto voltado para o mundo empresarial, para a gente entender mais do nosso comportamento e sermos mais produtivos, quanto comportamento nas nossas relações, para a gente se relacionar melhor, aprender a se conhecer, para poder realmente entender e conhecer um pouco mais sobre o outro e assim reduzir os nossos conflitos. Eu tenho certeza que você já percebeu ao seu redor o quanto você é diferente das outras pessoas, seu comportamento, seu temperamento. Talvez você já tenha feito testes, né? Testes de temperamento para descobrir se é sanguíneo, colérico, fleumático ou o próprio DISC, né? Que é uma ferramenta de perfil comportamental muito utilizada no mundo corporativo, né? Para você entender se é dominante, se você tem mais influência, enfim. O objetivo do vídeo não é aprofundar em um tipo de pesquisa específica, né? Eu queria trazer para vocês uma sugestão de leitura, uma jornada de autodescoberta, e eu me apaixonei pela leitura desse livro. Ele foca no modelo de representação de personalidade do Eneagrama, que é um outro tipo de teste também. E o que mais me interessou nesse livro? Depois eu vou colocar aqui também a descrição dos autores para você pesquisar. Ele também traz uma visão cristã. E sabe o que é mais interessante? Quando eu comecei a estudar sobre comportamentos, comecei a observar, tem uma coisa que é maravilhosa. Todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E eu fiquei encantada, imagina que você fique também, quando a gente para pensar, sabe, nessa pluralidade, nas multiformas do nosso Criador. Aquele que é dominante, ele foi criado à imagem do Criador. Você que é fleumático, de repente, também foi. Então, você começa a entender que não existe um temperamento e um comportamento ruim, outro melhor. Não! Todos têm fatores positivos e fatores de melhoria, para não chamar de negativos, né? É claro, se você não se perceber, se você não tiver autoconhecimento, você pode ter a tendência de fazer com que o seu perfil, o seu temperamento, vá para o lado negativo, quando você não consegue equilibrar, quando você não consegue ter percepção. E você começa a utilizar aqueles teus pontos positivos, na verdade, para prejuízo próprio, até para prejuízo das suas relações. Tanto na vida profissional quanto nas suas relações pessoais, principalmente, né? Que é com quem você passa mais tempo, é com quem realmente te conhece. Então eu tenho certeza que você já observou o quanto nós somos diferentes, né? E o quanto a gente precisa realmente aprender a ter um olhar de flexibilidade, a ter um olhar de entender o limite um do outro. Eu amo estudar sobre isso, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e vê o quanto tem que aprender ainda, né? Não é porque a gente aprendeu um conceito que a gente não vai ter problemas nele ainda. Mas você vai ter a percepção. Ah, beleza, eu já consigo analisar quando eu ajo dessa forma. Então eu consigo tomar uma decisão consciente a respeito disso. E esse livro, gente, ele é muito bacana porque ele traz essa visão com um olhar cristão, te fazendo entender o lado saudável desse perfil, dessa personalidade, o lado que você precisa tomar cuidado para que você não tenha prejuízos próprios e acabe afetando outras pessoas com esse comportamento. Muitas pessoas têm um exercício incrível que a gente trabalha dentro do autoconhecimento, que é a janela de Johari também, que te ajuda a enxergar o que você não vê de você mesmo, que normalmente as pessoas veem e você talvez não esteja observando ou não queira observar, né? Às vezes a gente, não sei se já aconteceu com você, a gente tá vendo um conteúdo, lendo um livro, enfim, a gente fala, nossa, a fulana precisava ouvir isso, isso é a cara da fulana, ela não para de, sei lá, de reclamar, nossa, como ela reclama, ou ela é muito negativa, enfim, mas se você for conversar com a pessoa, ela não se percebe que ela é assim. Entende? Então é muito interessante quando a gente fala de comportamento. Tem aquilo que é consciente, tem aquilo que não é consciente também. Mas o meu objetivo em trazer essa sugestão de leitura aqui para você, principalmente é você entender que não existe um perfil melhor ou pior do que o outro, né? Todos os perfis têm a sua importância. E se você quer realmente ter um relacionamento melhor com as pessoas, sabe, se desenvolver, você precisa compreender sobre essas diferenças. As brigas, em geral, acontecem porque você só procura coisas que são iguais àquelas que você quer ver.
As brigas acontecem porque a gente quer encontrar no outro quem nós somos. A gente não quer aceitar a personalidade diferente, o comportamento diferente. A gente tem uma dificuldade em se adaptar ao diferente, ao novo. O ser humano é assim em geral. Claro que tem pessoas que são mais adeptas a mudanças, que não se importam tanto com o novo, que gostam. Mas em geral nos relacionamentos isso incomoda, nos tira da zona de conforto, né? E qual é o objetivo de conhecer sobre comportamento, quando a gente está falando de relacionamento principalmente? É a gente melhorar o nosso relacionamento. E o nosso relacionamento começa com o seu relacionamento com você mesmo. E até o teu relacionamento espiritual vai melhorar quando você tem essa consciência de quem você é, de quais são as suas fraquezas, do que você precisa, sabe? Você consegue ter um relacionamento até mais íntimo com Deus quando você tem essa consciência, sabe? E me chamou muito atenção o último capítulo desse livro, porque depois dele trazer cada personalidade, ele vai trazer de uma maneira muito bacana. No final de cada personalidade, ele ainda traz a questão da transformação espiritual de cada personalidade. Eu achei assim incrível. Mas o mais importante de tudo é que eu tenho muito do temperamento, da personalidade 1, né? Que é o perfeccionista, que é aquele que muitas vezes acaba travando, acaba sendo inseguro ou acaba sendo muito crítico, né? Mas que também tem um lado super positivo, que é o lado da excelência. Então a gente tem que começar a ver o que tem de positivo aqui que eu posso potencializar e o que tem de perigoso aqui que eu tenho que começar a equilibrar para realmente não virar negativo dentro de mim. Eu vou falar rapidamente aqui os 9 tipos para vocês. O tipo 1 é o tipo perfeccionista, o tipo 2 é o tipo auxiliar, o tipo 3 é o tipo realizador, o tipo 4, tipo romântico, um pouco sonhador, o tipo 5, investigador, que é um pouco do André, o tipo 6, leal, o tipo 7, entusiasta, aquele mais animado, digamos assim, tenho muitas amigas assim, o tipo 8, contestador, que também conheço pessoas assim, e o tipo 9, pacificador, aquele que já pensa um pouco mais nos outros do que em si. Enfim, tem muita coisa legal aqui que você vai descobrir. Só que o final é a parte mais importante, que é o amor. E esse livro ele tem um desfecho incrível, trazendo que o princípio do amor. Porque muitas vezes a gente tem essa tendência sim de olhar para o outro querendo nos encontrar. E essa definição aqui eu vou ler para você. Tá assim... O princípio do amor é a vontade de permitir que aqueles que amamos sejam exatamente quem são. A resolução de não distorcê-los para que se conformem à nossa imagem. Se ao amá-los não amamos quem são, mas apenas a sua potencial semelhança conosco, então não os amamos. Amamos apenas o reflexo de nós mesmos que neles encontramos. Pesado, né? Mas é isso que muitas vezes a gente faz no dia a dia. A gente quer conformar o outro à nossa imagem e semelhança. E cada um já foi criado pelo seu próprio Criador, né? De uma maneira autêntica e bela e linda, com um propósito. Cabe a nós conseguir ver o melhor que cada um tem. E eu posso contar isso para vocês como quem já passou por muitas transformações nessa área. E hoje busca sempre essa contribuição de ver o que cada um tem de melhor e se ajudar nas relações. Então eu espero que essa sugestão de leitura te ajude, ou se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, pode me mandar mensagem, fique à vontade para a gente conversar sobre esse conteúdo. E é isso, eu espero que você consiga ler, ou então busque informações sobre comportamento, porque realmente isso ajuda a gente a salvar algumas relações, quando a gente consegue olhar para o outro com amor e não buscando as diferenças de cada personalidade. Isso nos ajuda a crescer muito também. Então é isso, te vejo no próximo vídeo.